Olá, gente, meu nome é Marcele Barbosa, estou aqui diretamente de Congonhas para estar conversando com vocês sobre um assunto muito interessante, muito importante para o nosso dia a dia. Infelizmente, está tão comum que as pessoas têm perdido um pouco da sensibilidade e da importância que é esse assunto que a gente vai conversar hoje. Mas antes, eu queria que vocês me conhecessem um pouquinho, né? Como eu disse, meu nome é Marcele Barbosa. Eu sou fonoaudióloga de formação, né? Graduada em fonoaudiologia há quase 25 anos, olha só, bodas de prata em fonoaudiologia. Minha especialização em motricidade oral, então tudo que envolve cabeça, pescoço, alimentação, respiração, deglutição, fala, é a minha área de atuação. Por que eu estou falando isso para vocês? Para vocês estarem entendendo por a propriedade de estar conversando o assunto que a gente vai conversar hoje. O assunto que a gente vai conversar hoje é pressão alta. É incrível como todo mundo já ouviu falar de hipertensão, todo mundo já viu pessoas, tem pessoas na família que tomam o remédio para poder controlar a pressão e a gente não dá o devido valor, né, a esse fato. Por quê? Porque é fato. Hipertensão, gente, é doença. Não é qualidade, não é questão de, como é que eu vou dizer, passageiro. E outra coisa, não tem cura, ela tem controle, entendeu? Então vamos entender um pouquinho mais sobre isso. O que é uma hipertensão? O que é pressão arterial? Quando fala para a gente assim, nossa, sua pressão está 12 por 8, 11 por 7, 13 por 8, o que é isso? O que está acontecendo? Esse 12 é o quê? Esse 8 é o quê? Tá? Então, o nosso bate-papo hoje é sobre isso. Então, eu queria que vocês tivessem papel e caneta na mão, anotem essas dicas, porque vocês que estão aqui me assistindo, me ouvindo agora, vocês nunca mais vão falar que não sabiam o que era isso. Tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, só um momentinho, e a gente vai poder estar falando melhor sobre. Ok, então vamos lá. Entendendo a pressão alta, uma doença silenciosa. E realmente uma doença silenciosa. Ela não escolhe gênero, ela não escolhe cor, ela não escolhe. Você pode ver que tem pessoas magras são hipertensas, que têm pressão alta, pessoas gordas que têm pressão alta, idosos, adultos e até crianças. Agora, como que isso acontece? O sangue, ele leva para as nossas células todo o combustível necessário para manter a nossa vida, tá? Tudo que é necessário para a gente ter vida é através do sangue que chega às nossas células. Então, o açúcar, a glicose para dar energia, o oxigênio, hormônios e até a alegria. E ele retira das células o lixo da combustão, aquilo que a gente não precisa mais. Então, os ácidos, gás carbônico e eventuais tristezas. Olha que dado interessante, mais ou menos 7% do nosso peso em sangue. Agora, para realizar esse trabalho, o sangue ele precisa circular por todo o organismo, certo? A gente tem célula no dedão do pé, como no fio de cabelo. Então, a gente precisa, né, do sangue circulando por todo o organismo. Então, se a gente precisa do sangue circulando por todo o organismo, a gente tem as artérias e as veias, que são como rios, né? Que nem tal exemplo assim. Assim como todos os rios correm para o mar, o sangue ele corre sempre para o coração, tá? Aí vocês estão vendo, tem uns vasozinhos e tal em vermelho e tem uns vasozinhos em azuis. Vocês vão entender que os vasozinhos em vermelho são as artérias, onde vão o sangue, que está com todos os nutrientes, né, que a gente já viu, glicose, né, que é o açúcar, o oxigênio, para ir levando, né, esse combustível para as nossas células. E o que está em azul são as veias, onde a gente ele traz, né, aquilo que a gente não precisa mais, né, que são o resultado da combustão,
né? Então, gás carbônico, traz as tristezas, né? Algumas tristezas, todas voltam por ali, pelas veias, por isso que ela está em azul. O sangue, ele sai com força do coração e ele percorre quilômetros de artérias e volta ao coração sendo trazido pelas veias. E aí, nesse trajeto em artérias e veias, idas e vindas, ele caminha, circula cerca de 96.500 quilômetros. Olha só, gente, olha a importância que tem o nosso coração para funcionar como uma bomba e fazer esse sangue circular, né? Andar essa quilometragem toda. Então, para que o nosso sangue possa circular pelo corpo, ele é necessário essa bomba, né? O uso dessa bomba é chamado coração, que ela vai fazer uma pressão. Essa pressão faz com que, né, uma força, faz com que esse sangue seja empurrado dentro das artérias. Bom, aí vocês vão me perguntar assim, Marcele, tá, e aí? E essa pressão? Por isso que tem o nome de pressão arterial? Sim, é por isso que tem o nome de pressão arterial, porque é uma pressão que o sangue faz, que o coração faz, para que esse sangue circule por todo o corpo humano. E aí ele faz com que esse sangue chegue até lá na última célulazinha lá do dedão do pé e também no fio de cabelo. Agora vem uma parte muito importante. Para ele passar dentro das artérias, o sangue ele encontra uma resistência. Essa resistência ela é provocada pelo atrito. Então, vocês estão vendo aqui, olha, esses dois desenhos aí. Vamos pôr um canalzinho mais largo, num diâmetro maior, e outro mais estreito. Qual que vocês acham que o sangue vai ter mais dificuldade em passar? Pelo estreito ou pelo mais largo? Lógico, pelo estreito, com certeza. Então, quanto mais estreita é a artéria, maior é a resistência para a passagem do sangue. Então, aí o coração vai ter que fazer uma força maior, por isso que a gente fala que a pressão está alta. O sangue está com uma dificuldade de passar pela artéria porque ela está mais estreitinha. Então, vamos lá, mais um pouquinho. Então, a força do coração para bombear o sangue, ela é chamada de pressão máxima ou sistólica. Então, guardem isso. A força do coração para bombear o sangue é chamada de pressão máxima ou sistólica. Então, quando vocês escutam 12 por 8, 13 por 8, 14 por 9, 22 por 10, significa o quê? Esses números maiores, o 12, o 14, o 22, é a força máxima, é a pressão máxima que o coração está fazendo para bombear esse sangue. Então, a resistência que a artéria oferece à passagem do sangue é chamada de pressão mínima ou diastólica. Então, o 12 por 8. O 12 é a força máxima do coração para bombear esse sangue. A mínima, que é o 8, já é a resistência da artéria. É a pressão mínima, né, o mínimo de resistência que a artéria está fazendo para que essa pressão, para que esse sangue circule. Então, 12, o número maior, força do coração. Número menor, resistência da artéria. Força do coração, pressão sistólica. Resistência da artéria, pressão diastólica. Aí vocês estão assim, Marcelo, mas para que eu preciso saber disso? Para vocês entenderem o que vocês estão fazendo com o coração de vocês. Como que eu posso fazer com que esse sangue circule com mais facilidade, abre aspas, sem sobrecarregar meu coração e sem aumentar a resistência da minha artéria?
Porque o coração, ele trabalha em dois tempos. Quando se dilata, aí a gente tem uma pressão diastole, aí enche ele de sangue. Quando ele contrai, é a sistólica, ele expulsa o sangue. Então, diástole, enche. Então, as artérias estão com menos resistência ou resistência mínima, então o sangue está fluindo mais tranquilo, enche o coração. Aí o coração bate, ele fecha, ele se contrai, expulsa o sangue, aí ele empurra o sangue para circular no nosso organismo. Então, vocês entenderam por que a gente tem que saber o que é diástole e o que é sístole? O mínimo, né, o número pequenininho, né, vamos pegar o exemplo do 12 por 8, o 8 é o coração enchendo de sangue. É a facilidade para esse sangue passar pelas artérias e chegar no coração. O 12 é a força que esse coração está fazendo para expulsar esse sangue para ele poder circular no nosso corpo. Beleza? Então vamos lá. Dessa forma, quando o médico diz que sua pressão é 12 por 8, ele está te informando que a pressão, a força exercida pelo seu coração para empurrar esse sangue, expulsar esse sangue pelas artérias é igual a 12 milímetros de mercúrio. E que a pressão, a resistência das suas artérias, a resistência que as suas artérias estão oferecendo à passagem do sangue é de 8 milímetros de mercúrio. Por isso que é 12 por 8. Isso é mais a título de informação. A pressão máxima, ela tem que ser sempre maior do que a mínima, para que o sangue possa circular. Isso é claro, né, gente? Não existe pressão, por exemplo, 8 por 12. Quer dizer, o coração vai fazer força nenhuma e a artéria está com a resistência enorme. Não tem como. E nem 6 por 10. Porque se a mínima for maior do que a máxima, o sangue não circula, porque a bomba está onde? Tá bom, a bomba está na máxima, que é o coração, é a força do coração. Gente, uma outra informação importante. A gente tem que estar atento na diferença entre a máxima e a mínima, tá? Pode acontecer da pessoa estar lá com a pressão, que nem aquele exemplo que eu dei, 22 por 10. Está tranquilo? Não está. Tem alguma coisa alterada? Isso tem. Tem. O coração está fazendo muita força. Mas ele ainda não infartou, ele ainda não deu um AVC ou algo similar, porque a diferença entre as duas está grande. Então, dá uma margem de correr para um socorro. Agora, se ela tivesse, por exemplo, esses 22 por 16, aí você já pode estar lá porque alguma coisa já está acontecendo para um AVC hemorrágico, por exemplo. Tá? Então, a diferença entre elas é importante. É um dado importante. A pressão arterial depende da largura, do calibre da artéria. Artérias com calibre normal permitem que as pressões máxima e mínima sejam também normais. Se o calibre da artéria se estreitar, aumenta o atrito do sangue e a pressão mínima também aumenta. O coração terá que fazer mais força para empurrar o sangue dentro da artéria, aumentando a pressão máxima. E aí, gente, olha o desenho aí, que barato que tá. Esse esqueminha aí explica claramente isso. Se a artéria está no calibre normal, tem pouca resistência à passagem, tem pouco atrito com a passagem do sangue, o coração não precisa fazer muita força. Então, o coração fica aí no tamanho normal também. A pressão do coração fica no tamanho normal. Se a artéria está estreitada, esse coração vai ter que fazer uma força maior para esse sangue passar. Seria até aquele exemplo da mangueira do jardim. Você está lá com a mangueira sem aquele bico, sem aquela ponteira, aí a água flui normal. Se você põe o dedo tampando um pouquinho a mangueira, o que vai acontecer? Essa água vai esguichar um pouquinho mais longe. Por quê? Porque vai ter que fazer mais força. E pode acontecer também dela soltar lá na torneira. Por quê? Porque aumentou a pressão. A torneira teve que fazer mais força, a pressão da água, para poder sair. Então, mais ou menos a mesma coisa acontece
com as nossas artérias e o coração. Aí eu vou fazer uma perguntinha para vocês. O que pode causar um estreitamento de artéria? Vocês conseguem me dar um exemplo de alguma coisa que possa proporcionar um estreitamento de artéria? Refrigerante. Como é que é? Refrigerante. Fala de novo. Refrigerante que tem sódio demais, por exemplo. Refrigerante, tá. Mas tem um exemplo mais ainda. Sabe o que é, gente? Obesidade. Gordura. Não, não necessariamente obesidade. Mas a gordura que a gente come e que ela vai acumulando nas artérias. Então, a gente fala que tem placas de gordura. Essa placa pode soltar e aí gerar, né, um AVC, gerar um derrame pleural, um derrame também do coração. Então, gente, um infarto do miocárdio. Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que tem gente magra, tá? Por hábitos alimentares de muito tempo atrás. Lembra dos nossos avós que gostavam muito de comer aquela carne guardado com gordura na lata, aquelas tranqueiradas todas? Aquilo ali, em quantidade e sem atividade física, proporciona o quê? O acúmulo de gordura. Né? Esse acúmulo de gordura, a gordura pode acumular nas artérias e gerar esse estreitamento. E depois, essas placas podem se soltando. E essas placas se soltando pode causar uma obstrução de um determinado ponto da artéria, e aí vem o AVC hemorrágico, o AVC isquêmico pela falta de oxigenação, porque é o sangue que leva o oxigênio para as nossas células. Então, vamos lá, seguindo. Então, vamos ver mais alguns exemplos. Nesse caso, né, aqui a gente está vendo uma artéria com calibre normal, o sangue passa sem dificuldade, a pressão arterial está normal, tipo 12/7, tá? Nesse caso, a força que o coração faz, né, a pressão máxima, que está aí de 12, está normal, porque a artéria tem calibre adequado e não faz grande resistência à passagem do sangue, que está aí na pressão mínima, que também está normal, que deu 7. Bom, nesse outro exemplo aqui, a gente tem uma artéria que está com calibre reduzido, ela está mais estreitinha. Vamos imaginar aí que tem uma placa de gordura que está obstruindo um pouco, está diminuindo a luz, né, dessa artéria. O sangue passa com dificuldade porque está fininho, a pressão arterial está alterada, ele está com uma pressão alta, tá? Está com uma hipertensão, tipo 18/10. Então, o calibre da artéria está reduzido, aumentou a resistência, a dificuldade do sangue em passar, consequentemente, a pressão mínima, né, que é o 10 aí, também está elevada. Quando a pressão mínima se eleva, o coração tem que fazer mais força, né, porque o sangue está com dificuldade de passar, não tem caminho para ele passar. Então, o coração tem que bombar com mais força para esse sangue poder passar. Aí, consequentemente, o que acontece? A pressão máxima também se eleva. E aí a gente vai entender agora as consequências dessa pressão alta. Por isso, gente, a gente tem que ficar muito atento, porque é uma doença muito silenciosa. Quando você está com a pressão baixa, você sente um mal-estar, você já começa a estar meio bambo e tal. Quando a pressão está alta, muitas das vezes a gente não sente nada. Quando a gente vai sentir alguma coisa, já está lá no pico das alturas já. Então, a gente tem que ter muito cuidado e controlar sempre a pressão, né? Tá sempre acompanhando. Porque olha as consequências. Aumento de massa muscular do coração. Porque o coração tem que fazer tanta força que ele vai ficando todo fortinho. Olha o desenho aí, ó, do coração. E não é coração malhado, não, sabe? É o coração hipertrofiado. Essa alteração, ele pode determinar o aparecimento de arritmias cardíacas e até uma insuficiência cardíaca congestiva. Por quê? Porque ele está fazendo tanta força, tanta força, tanta força, tanta força, que ele para só na força, né? Ele não relaxa. E aí, realmente, você vai ter uma alteração no ritmo cardíaco. Outra consequência da pressão alta, que atinge os rins, né? Então, nos rins, a pressão arterial elevada, ela pode causar
insuficiência renal. Lembra do esforço do coração para estar mandando? A pressão está alta, né? Tanto a mínima quanto a máxima. Então, o tempo de troca está dificultado, né? O tempo de troca dos nutrientes está dificultado, e aí o rins sofre, dando uma insuficiência renal. As células que recobrem o interior das artérias sofrem alterações funcionais, tá? Não é só morfológicas, não, tá? Funcionais também, que possibilitam o aparecimento de arteriosclerose, que pode resultar na sua obstrução. Então, vocês já ouviram falar em AVC isquêmico, AVC hemorrágico. O AVC isquêmico, ele vem de uma obstrução da passagem do sangue. Então, aquele sangue que irrigava aquela determinada área do cérebro, ele não chega até lá. Por quê? Pela alteração funcional da artéria. E aí o sangue não chega a irrigar, falta oxigênio, o que acontece com aquelas células? Morrem. Então, o AVC isquêmico deu uma isquemia. O hemorrágico aconteceu essa obstrução, aí vai formando uma bolsinha na artéria, e essa artéria rompe. E aí dá extravasamento de sangue, e aí AVC hemorrágico. Bom, ao nível de coração, qual que é uma consequência da pressão arterial? A obstrução das coronárias, as artérias que irrigam o coração. E isso pode determinar uma angina e um infarto do miocárdio. A obstrução das artérias cerebrais pode causar, como eu já disse, os acidentes vasculares cerebrais, popularmente conhecidos como derrame. Mas vocês não vão falar mais derrame, porque a gente agora só fala em AVC, né? Então, acidentes vasculares. Bom, a hipertensão arterial, ou a famosa pressão alta, ela tem sua origem no estreitamento do calibre das artérias e, consequente, aumento de pressão, o que obriga o coração a também aumentar sua pressão para poder empurrar o sangue por dentro dessas artérias estreitadas. Gente, nós falamos 50 mil vezes isso agora, para ninguém mais falar que não sabia o que está acontecendo. Vocês estão entendendo porque hipertensão é uma doença, e uma doença muito grave, que pode danificar o seu corpo como um todo. E a gente, às vezes, deixa isso passar tão leve, porque está tão comum que a gente acha que não é doença, que é uma característica genética. Mas vamos lá. O medicamento para o controle da pressão alta, ele não atua sobre a causa da pressão. Por isso que eu falei no início que a pressão alta não tem cura, ela tem controle, porque a medicação ela atua sobre os efeitos da hipertensão. Então, qual é um dos efeitos? É o estreitamento da artéria. Então, o que acontece? A medicação ela ajuda a fazer com que esse sangue circule um pouco mais tranquilo, né, entre essas artérias. Seja grosseiramente falando, né, tem gente que fala que tem aquela medicação, não existe isso, tá? Mas eu vou só para vocês terem uma ideia. Que raleia o sangue, tá? Então aí o sangue passa mais rápido porque ele está menos viscoso. Isso não existe. São características da medicação que vai levar a essa condição. Ou então também, né, que o pessoal faz às vezes, né, a cirurgia, coloca um stent, porque você alarga um pouco o calibre, né, da artéria para que o sangue possa estar circulando um pouco melhor. Quem tem pressão alta, geralmente pode, a critério do médico, gente, isso é importante, quem tira remédio é o médico. Ah, mas a minha pressão está normal, eu olho todo dia, está normal, não vou tomar remédio hoje, não. Não façam isso. Quem tira remédio é o médico. Por mais que você pesquise no Dr. Google, por mais que você estude sobre medicação, sobre se autoconheça também, quem mexe em medicação, tanto dosagem quanto retirada, como acréscimo de medicação, é o médico. Então, quem pode te fazer, né, deixar de tomar remédios e manter sua pressão normal, a critério do médico, primeiro, reduzir o peso e mantê-lo normal. Abre aspas, tá? Porque existem pessoas magras que têm o peso reduzido e que são hipertensas. Mas lembra que eu falei com vocês que
o calibre da artéria diminuído por acúmulo de gordura. Então, o que pode estar também ajudando, né, nesse controle do peso, né, redução do peso corporal, você ajuda também na sua reeducação alimentar. Ao você eliminar peso, você tem mais condições também para praticar exercícios físicos regulares, tipo a caminhada de preferência todos os dias, por no mínimo 30 minutos. Com sobrepeso, você obeso, você não tem essa disponibilidade, você não tem esse ânimo. Então, mantê-lo normal, praticar exercícios físicos, usar bebida alcoólica com muita moderação, tá? Porque ela também ajuda a aumentar a pressão arterial. Nunca fumar, tá? O tabaco também, né? O tabagismo também faz com que aumente a pressão. A nicotina leva a um aumento da pressão arterial. Se a nicotina já acumula, você já viu os fumantes, os dentinhos, tudo amarelinho? Vocês já imaginaram como que devem ser as artérias dessas pessoas? Então, vamos ter esses cuidados. Evitar alimentos com muito sal, óleo sódio aí dos refrigerantes. Evitar alimentos. Refrigerante, gente, outro detalhe importante. Às vezes a gente fala assim, eu não tomo refrigerante. Mas aí toma aquele suco de caixinha, né? Vocês já leram o rótulo, tanto de açúcar que tem naquilo ali? Então, vamos ficar atentos a isso. Evitar alimentos com muito sal, tanto sódio também, e gordura, tá? Como eu disse, né? Olha aí o menininho, tadinho. A pressão arterial, a hipertensão arterial, ela está também atingindo as crianças, tá? E a culpa não é das crianças, a culpa somos nós, os adultos. A pressão alta está se tornando também uma doença das crianças, porque elas estão engordando e comendo muito sal. Sanduíches, pipocas, biscoitos, etc. Os lanchinhos rápidos, os belisquetes. E eu costumo dizer que eles não têm dinheiro e eles não vão no mercado fazer compras, né? Então, se eles estão tendo isso para eles estarem comendo, é porque temos nós, os adultos, que estamos ensinando eles a comerem errado. Estamos ensinando a eles a serem doentes. Porque uma criança ser hipertensa é porque a gente, adulto, fez isso com ela, tá? Então, vamos ter cuidado com as nossas crianças também. A pressão alta ou hipertensão é da seguinte forma, gente. Se você não tem, cuide-se para evitar. Cuide-se com cuidado com a sua alimentação, praticar atividade física regular, evitar alimentos condicionados, né, condimentados. Procure sempre o alimento mais natural possível. Agora, se você tem, cuide para controlar. Como? Faça o uso das medicações que o seu médico pedir, seu médico prescrever direitinho. Controle a sua alimentação. Escolha realmente o que você está comendo e escolha a qualidade dos seus alimentos. Pratique atividade física regular. Evite alimentos. Quando eu falo regular, é de domingo a domingo, tá? 30 minutos de caminhada no mínimo, de domingo a domingo. E evite os alimentos condimentados. A saúde é o maior bem de todos nós. Essa frase eu queria que vocês guardassem muito, porque nós brasileiros, a gente tem um péssimo hábito de cuidar da doença, não da saúde, né? A gente tem um prazer de fazer pesquisa em farmácia de preço de remédio, a gente tem um prazer de fazer consultas médicas quando o sapato aperta, quando o calo dói, né? Eu falo que de médico de louco todo mundo tem um pouco, a gente tem um prazer também de estar conversando com o vizinho, aí se deu certo com o vizinho a gente experimenta, mas a gente esquece do principal, que é cuidar da saúde da gente, cuidar do bem-estar da gente, praticar atividade física, escolher os alimentos que a gente coloca em casa, escolher os alimentos que a gente coloca no corpo da gente, ter o cuidado com uma suplementação, porque por mais que a gente
more no interior, como é a minha realidade, que você conheça um feirante, você conheça um fazendeiro, um agricultor que planta, que cria tudo ali, e você tem acesso a produtos mais naturais, não tem como você ficar sem. Você tem que comprar um pacote de arroz no supermercado, você tem que comprar uma fruta, né, no mercado, e aí você não sabe a origem, você não sabe quanto de agrotóxico foi utilizado ali, quanto de conservante foi utilizado ali, e você acaba ingerindo isso tudo. Até o estilo, o ritmo de vida moderno faz a gente ter isso, né? Essas questões todas. Então, vamos ter cuidado com o que a gente está colocando no organismo da gente. Bom, pessoal, vou voltar aqui. Ups. Aí. Bom, era mais ou menos, né, um pouquinho dessa pincelada que eu queria estar dando para vocês, né? Quando me foi proposto esse tema, eu fiquei muito feliz, porque eu venho de uma experiência, né, dentro da minha área, de pessoas que têm sequelas desse AVC, né? São pessoas que estão alimentando por uma sonda nasogástrica, são pessoas que às vezes tiveram que alimentar por uma sonda gástrica, onde o alimento vai direto, né, para o estômago. Então você fica imaginando, né, às vezes aquele cheirinho gostoso de um alho afogadinho, sabe, aquela comidinha que está chegando e você não poder comer aquela comida, né? Você tem que tomar tudo batido numa seringa, passar por ali para chegar. E são consequências de um AVC, né, que pode pegar, sabe? Pessoas que querem falar, que querem conversar, que querem solicitar alguma coisa, um desejo, uma ajuda, né, e não conseguem falar, né, pelo movimento, então, por causa que houve uma lesão a nível cerebral. E esse é um pouquinho do trabalho que eu desenvolvo na fonoaudiologia, então eu tenho um contato direto com essas pessoas que tiveram, né, aí o meu papel é minimizar, né, dar uma qualidade, um pouquinho de qualidade de vida, né, deles poderem pelo menos provar um pouquinho do alimento, não a quantidade necessária para a nutrição dele, mas pelo menos provar um pouquinho do alimento na boca, você sentir o cheirinho e sentir, né, um pouquinho com segurança para que ele não aspire, não vire uma pneumonia. E essa é uma realidade que está cada vez mais presente, né? A gente vê o tempo inteiro, né? Todo mundo conhece alguém que teve um AVC ou que veio a falecer de um AVC. E pensa que isso está relacionado a uma hipertensão arterial. E que a hipertensão arterial está diretamente relacionada ao que você ingere, o que você coloca para dentro, ao estilo de vida que você tem. Então, vamos estar atento a isso, tá? Tá nas nossas mãos, eu falo como boa mineira, a faca e o queijo. Nós temos a informação, nós temos os recursos, está faltando o quê? Fazer. Bom, esse é o meu recado. Espero que vocês tenham fixado o que é uma pressão sistólica, o que é uma pressão diastólica, o que é máxima, o que é a mínima, aonde o coração está se esforçando, aonde a artéria está diminuindo o seu calibre, que está proporcionando esse esforço do coração, para que a gente possa minimizar. Agora eu deixo para vocês, se alguém tiver alguma dúvida e quiser fazer alguma pergunta, tá? Tem um tempinho aí que a gente possa estar esclarecendo. Se eu souber responder, eu vou estar respondendo com o maior prazer. Se eu não souber responder, eu vou anotar e numa próxima oportunidade eu respondo. Mas fique à vontade para perguntar. Sensacional. Vamos aí, né, gente? Gente, vocês veem que é um tema muito importante. A Marcela explicou de um jeito aqui que tem umas coisas que até eu que já sabia um pouquinho, hoje eu entendi mais ainda que a coisa. Como é didática, foi extraordinária. Bom demais da conta. Eu vou parar de gravar aqui e a gente vai poder fazer as perguntas, tá ok? Parabéns aí, Marcelo. Obrigado. Bom demais da conta.